Vamos então resolver agora a tarefa número 8, que é uma sequência de uma figura em formato L, cujo enunciado diz-nos o seguinte. Vamos ver aqui a primeira questão. O Rui pintou alguns quadrados unitários de uma folha do seu caderno e obteve a sequência seguinte. Nesta sequência, cada figura tem mais quadrados do que a anterior. Efetivamente, ela vai crescendo. Copia para o teu caderno a sequência de figuras que o Rui já desenhou e acrescenta as duas figuras seguintes. Portanto, o que se pretende é saber que tipo de figuras é que nós vamos ter. A figura 4, a figura de ordem 4 e a figura de ordem 5. Ora bem, se nós analisarmos a figura, fizermos uma análise à figura, o que é que nós verificamos? Verificamos que as figuras são do tipo L, é um L, não é? Com lados exatamente iguais. Este lado tem dois quadrados unitários, este tem dois quadrados unitários, este tem 3, este tem 3. Este tem 4 e este tem 4. Portanto, e eles vão, portanto, vai aumentando. A figura 1 tem dois quadrados, a figura 2 já tem mais um e a figura 3 tem mais um. Portanto, nós, com base nisto, nós podemos definir uma regra de sequência. Qual é a regra de sequência que nós podemos definir? Que o comprimento do lado do L, que é esta medida aqui, que é exatamente igual ao lado horizontal ao lado vertical do L, são exatamente iguais. Podiam não ser, mas são. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que para cada figura ele tem tantos quadrados, o comprimento é igual a tantos quadrados ao lado do quadrado, quantos a ordem, mais um. Portanto, para a ordem 1, ele tem 2 quadrados. Comprimento do lado de 2 quadrados. Para a ordem 2, já tem 3 quadrados. Para a ordem 3 tem 4. Portanto, podemos definir uma regra deste tipo. Comprimento do lado é igual a n mais 1. Certo? Portanto, tem 1 quadrado 2, 1 quadrado 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, para a figura 4 e 5, o que é que nós vamos ter? Para a ordem 4, o L do 4 vai ser 4 quadrados, que é a ordem, mais 1. Tem 5, tem 1, 2, 3, 4, 5, cá está. E 5 também para a vertical, 1, 2, 3, 4, 5. Para o quadrado da ordem 5, vai ter 5 mais 1, 6. Isto é, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, como nós vemos, os quadrados têm comprimento, têm um lado crescente. E vai aumentando, o comprimento do lado vai aumentando um quadrado à medida que aumenta a sua ordem. Ordem 1, 2 quadrados, ordem 2, 3, ordem 3, 4, ordem 4 tem 5, ordem 5 tem 6. Portanto, esta é a sequência. A segunda questão diz-nos o seguinte: escreve os 6 primeiros termos da sequência do número de quadrados unitários pintados pelo Rui. Portanto, temos uma sequência de 3 L's e vamos querer uma sequência de 6 L's. Se nós contarmos o número de quadrados que tem cada L, verificamos que para a figura 1 ele tem 3 quadrados. Não é assim? 1, 2, 3. Para a figura de ordem 2 já temos 1, 2, 3, 4, 5. Para a figura de ordem 3 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Então, nós verificamos que há aqui um acrescente de 2 unidades em termos de quantidade de quadrados. Não é? Verificamos, portanto, que o número de quadrados unitários da figura de ordem n, de uma ordem qualquer, é igual ao número de quadrados da ordem n-1, da anterior, mais 2. Ordem n, vamos supor que é 7, é igual à ordem n-1, que é 5, mais 2. Ou então, ordem n é igual a 5, é igual à ordem n-1, que é 3, mais 2. Portanto, podemos definir esta regra. A quantidade de quadrados de uma figura de ordem n é igual à quantidade de quadrados de uma figura de ordem n-1, isto é índices, não é? Mais 2. Portanto, é a regra que relaciona o termo com o seu anterior. Portanto, nesse caso, para as 3 figuras seguintes, portanto, ordem 4, ordem 5, ordem 6, basta dizer que o número de quadrados da figura de ordem 4 é igual ao número de quadrados da figura de ordem 3 mais 2, que é anterior. Ou seja, a 3 é 7, mais 2 dá 9. A de 5 é exatamente igual à ordem 4 mais 2. Ou seja, 9 mais 2, 11. A de 6 é igual a 5 mais 2, ou seja, 11 mais 2, 13. Não é? Relativamente à terceira pergunta, pergunta-nos o seguinte: quantos quadrados unitários terão de ser pintados para se obter a figura 7 e a figura 10? Ora bem, relativamente a esta questão, nós fizemos aqui uma pequena alteração. Em vez de estarmos a calcular o número de quadrados para a figura 7 e a figura 10, nós optamos por pôr a figura 77, que é uma figura muito distanciada da figura 3. E o que é que nós chegamos à conclusão?
será que a regra de sequência que temos definido até agora, que é o número de quadrados de uma ordem igual ao número de quadrados da ordem anterior mais 2, é adequada para calcular o número de quadrados da figura 77? O que é que nós teríamos que fazer nesta situação? Teríamos que calcular o número de quadrados da figura 4, depois da figura 5, 6, 7, 8, 10, 50, 60, 70, 72, até chegar a 77, sequencialmente, porque o que nós temos é para determinar o número de quadrados de uma figura seguinte, temos que saber o número de quadrados da figura anterior. Ora bem, portanto, esta regra não é muito adequada para fazer cálculos deste tipo. Não é? Por exemplo, o problema pede-nos para a ordem 7 e 10, é pouco afastado, mas 77, 7 e 10 ainda podemos recorrer a esta forma, mas esta aqui é impraticável. Não é? Portanto, nós temos que arranjar aqui um sistema, redefinir a regra de sequência de modo a que ela seja relacionada não com o anterior ou o seguinte, mas que seja com a ordem da figura, certo? Portanto, então temos que definir a regra de sequência que relaciona a quantidade de quadrados unitarios com a ordem n da figura e então vamos fazer aqui uma análise. O que é que nós analisamos aqui na figura? Por exemplo, uma figura de ordem n é igual a 1 tem 3 quadrados. A figura de ordem n é igual a 2 tem 5, como nós vimos. A de ordem 3 tem 7 e do mesmo tipo, nós sabemos que vamos aumentar de 2 de cada vez, tem 9 e aquela tem 11. Portanto, como é que nós podemos fazer aqui tentar determinar aqui uma regra que relaciona o número de quadrados de uma figura com a sua ordem? Nós verificamos que se fizermos 3n, 3 vezes o número da ordem, quais são os valores que nós vamos obter para os quadrados? Teremos aqui 3 vezes 1, 3, coincide. Aqui já temos 3 vezes 2, 6, não coincide, é mais. Tem uma diferença de 1. 3 vezes 3, 9, tem uma diferença de 2. 3 vezes 4, 12, tem uma diferença de 3. E 3 vezes 5, 15, uma diferença de 4. Portanto, a expressão, a regra de sequência não pode ser 3n. Porquê? Porque temos uma diferença que vai crescendo. Se fizermos os múltiplos de 3, ela vai crescendo. E esse crescimento é de quanto? Vamos ver. Portanto, se nós tivéssemos uma regra de sequência do tipo 3n, nós íamos obter uma diferença que ia sendo crescente. Portanto, ela não correspondia aos valores que nós temos aqui em cima, que é 3, 5, 7, 9, 11, mas iam corresponder aos valores 3, 6, 9, 12, 15. Ou seja, uma diferença sequencial de 0, 1, 2, 3, 4. E o que é que nós estamos a ver aqui? Que esta diferença vai crescendo, mas com uma determinada relação com a ordem. Quando a ordem é 1, a diferença é 0. Quando a ordem é 2, a diferença é 1. Quando a ordem é 3, a diferença é 2. Isto é, há um diferencial que nós podemos definir como n-1, certo? A ordem menos 1, cá está. Ordem 5 é 5 menos 1, 4. Cá está uma diferença de 4. Ordem 4 é 4 menos 1 é 3. Cá está. Ordem 3 é 3 menos 1 é 2. Portanto, então podemos dizer que a expressão, a regra de sequência é 3n menos a diferença. Temos que retirar a diferença. A expressão inicial 3n, que está incorreta, está por excesso, nós temos que tirar um valor que não é constante, mas que vai crescendo à medida que a ordem da figura vai aumentando. E essa regra qual é? É n-1, que nós vimos. Então, à expressão 3n nós vamos subtrair n-1, correto? Portanto, esta é a expressão geradora desta sequência que relaciona o número de quadrados com a ordem da figura. Então podemos afirmar que a regra de sequência que relaciona o número de quadrados unitários de uma figura com a sua ordem é deste tipo. O número de quadrados de uma figura de ordem n é igual a 3n menos n-1. Agora vamos simplificar esta expressão, que esta expressão pode ser simplificada. Porque podíamos utilizá-la da mesma maneira como expressão, como regra, mas podemos simplificá-la. Quando nós dizemos aqui que queremos subtrair n-1, quando nós queremos subtrair, cá está, subtrair n-1 a 3n, é equivalente a dizer o quê? Que nós queremos subtrair n, certo? E queremos subtrair menos 1. Ou quando queremos subtrair menos 1, é somar mais 1. É ou não é? Aqui subtraímos n.
E ali o que é que nós estamos? Estamos a subtrair quanto? Estamos a subtrair menos 1. O subtrair menos 1 é a mesma coisa que somar 1. Então a expressão pode ser redefinida do seguinte modo: 3n menos 1 é igual a 3n subtrai-se o n e soma-se-lhe 1. Ou seja, agora vamos ter 3n menos n, 3 se tivermos aqui 3 repousados menos 1 repoussado, dá 2 repousados, não é assim ou não é? 3n menos n dá 2n. 2n mais 1 é a expressão simplificada desta expressão 3n menos n menos 1. Correto? Isto porquê? Portanto, tentar explicar desta maneira, porque vocês neste momento ainda não têm acesso, não receberam informação de como é que é a regra dos sinais, né? Mais à frente vão saber que um sinal menos antes de um parênteses altera os sinais das parcelas. Esta parcela tem mais, passa a menos. Esta parcela tem menos, passa a mais. Por isso é que esta aparece aqui com menos e esta aqui aparece com mais. Portanto, por isso é que eu estou a tentar explicar isto de outra maneira, certo? Mas mais à frente vocês irão perceber porque é que eu expliquei desta maneira. Mas isto é completamente acessível, não é? Porque subtrair n-1 a 3n é subtrair n e subtrair menos 1. Quando nós vamos subtrair menos 1, o que é subtrair menos 1? É o contrário, é somar 1. É a mesma coisa, não é? Subtrair menos 1 é mais 1, não é? Então a regra simplificada da sequência é a quantidade de quadrados de uma figura de ordem n é igual a 2n mais 1. Pronto, foi exatamente esta expressão que nós chegamos aqui em baixo, correto? Então agora já podemos calcular o número de quadrados de qualquer figura, inclusive a figura 77. Vamos pôr para a figura 1, vamos testar a fórmula. Para a figura 1, nós temos 2 vezes 1, que é a ordem 1, mais 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Para a figura 2 dá 5, por aqui fora. Para a figura 5 dá 2 vezes 5 mais 1, dá 10 mais 1, dá 11. Para a figura 77, não é pedido no problema, mas que era muito mais afastado na figura 3, é 2 vezes 77 mais 1, ou seja, 154 mais 1, 155 quadrados unitários, correto? Portanto, é preciso sempre ver que quando nós temos uma expressão, uma regra de sequência que relaciona uma figura com a anterior, ou vice-versa, ou anterior com a seguinte, nós temos que calcular sequencialmente a sequência até chegar a um determinado termo. Mas quando nós temos uma expressão que relaciona a figura com a ordem, nós podemos calcular qualquer figura dentro da sequência, né? Mais afastada ou menos afastada. Vamos então à quarta pergunta. Em que figura foram pintados 81 quadrados unitários? Será possível existir uma figura com 81 quadrados unitários? Reparem uma coisa antes de avançar com a resolução. O número de quadrados de uma figura deste tipo tem sempre um número ímpar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cá está, 1, 5, 7, não é? 3, 5, 7, aliás. Portanto, são números ímpares, não é? Significa, se nos perguntarem se é possível construir um L dentro desta sequência que tenha um número par de quadrados, não é possível. Não é possível porque nós sabemos que passamos 3 para 5 porque somamos 2, 5 para 7 somamos 2 e somando um número 2 ao número ímpar obtemos sempre um número ímpar, não é? Correto? Portanto, agora o que nos estão a perguntar é aqui, a figura N, é possível construir a figura N com 81 quadrados? Claro que é. É porque é ímpar. Vamos ver qual é a ordem da figura, porque eles pedem-nos a ordem da figura. Se a regra da sequência é igual a Qn é igual a 2n mais 1, e se a quantidade de quadrados de ordem n é 81, que é o que nós queremos, é substituir nesta igualdade. Portanto, quantidade de quadrados, 81. Cá está, 81. É igual a quanto? A 2n mais 1. Agora vamos inverter os membros para pôr a variável no primeiro membro. 2n mais 1 é igual a 81. Exatamente a expressão anterior. 2n mais o 1 está a somar, passa para o outro membro a subtrair, não é? Certo? 81 menos 1. Ou seja, 2n é igual a 81 menos 1 é 80. O 2 está a multiplicar, passa para o outro membro a dividir. Portanto, fica n igual a 80 sobre 2 igual a 40. Então não há dúvida que a figura da sequência que tem 81 quadrados unitários é a figura 40, da ordem 40, correto?
E aqui faço a ressalva exatamente o que eu disse anterior. O número de quadrados unitários pintados em qualquer uma das figuras desta sequência é sempre um número ímpar, que nós vimos. E é fácil de ver porquê. Vamos analisar aqui na fórmula. O número de quadrados de ordem n, numa figura de ordem n, é igual a 2n mais 1. Olha, 2n do quê? É um número par. Se este é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando estamos a multiplicar por 2, obtemos um número par. Sempre um número par. Se ao número par nós adicionamos 1, que número é que nós vamos obter? Um número ímpar. É exatamente isto. Se o número de quadrados da figura for... o número de quadrados de qualquer figura desta sequência tem sempre um número ímpar. E nunca pode ter um número par. Correto? Por exemplo, no nosso caso, a figura 40 é uma figura deste tipo. Portanto, nesta figura, o que é que nós temos? Quantos quadrados é que nós temos? Temos 40 até aqui, temos o do vértice e temos mais 40. Ou seja, 40 mais 1, 41 mais 40 dá 81. Cá está a figura de ordem 40. Portanto, qualquer figura tem sempre o número de vértice, o número de quadrados do lado menos o quadrado de vértice, de canto, é sempre igual à ordem. Estamos a falar de uma figura de ordem 40, tem 40 daqui para cima e 40 daqui para baixo, mais o do vértice. Se fosse uma figura de ordem 100, teria o vértice e teria 100 para cima e 100 para a direita. Se fosse uma figura de ordem 57, teria o quadrado do vértice, tinha 57 para cima e 57 para a direita. Entendeste? Vamos então à quinta questão. E vai ter exatamente essa questão, vai ter a ver com aquilo que nós acabamos de dizer antes. Pintando 32 quadrados unitários, o Rui pode obter uma figura desta sequência? Justifica a tua resposta. Claro que não. Nós acabamos de dizer que uma figura desta sequência tem sempre um número ímpar de quadrados. 32 é par. Não é? Portanto, como vimos na expressão do tipo 2n mais 1, 2n é um número par, porque n pode ser igual a 1, 2, 3, 4, por aí fora. Se multiplicarmos um número par, um número inteiro por 2 dá sempre um número par, né? E se somarmos uma unidade passa a ímpar, portanto, correto? Portanto, o produto de um número par ou ímpar por 2 dá sempre um número par. Somando um número ímpar, obtemos um número ímpar. Logo, nunca podemos ter nesta sequência uma figura com um número par de quadrados. Por exemplo, neste caso, 32, se nós resolvêssemos esta igualdade, aqui em baixo está resolvido 2n mais 1 igual a 32, o 1 passa para o outro lado da subtrair porque está a somar, fica 2n igual a 31, cá está, o 2 está a multiplicar, passa a dividir, 31 sobre 2 quanto é que dá? Dá 15,5. Então, uma ordem igual a 15,5, a ordem é sempre um número inteiro, é 15 e depois passa a 16, não existe ordem 15,5. A pergunta número 6 diz assim: descreve uma lei de formação que te permita determinar um número total de quadrados unitários para qualquer figura desta sequência. Portanto, como nós vimos, nós temos duas regras definidas até este momento, já os utilizamos. A primeira, que é a quantidade de quadrados numa ordem n é igual à quantidade de quadrados da ordem menos 1 mais 2. Portanto, esta só relaciona sempre o número de quadrados de uma figura com a anterior, ou vice-versa. Se conheceres a frente, se conheces atrás. Se conheceres atrás, conheces da frente. A segunda relação, portanto, é uma relação mais geral que permite calcular o número de quadrados de uma figura associada à sua ordem. Portanto, se nós queremos calcular o número de quadrados de uma figura de ordem n, basta multiplicar o 2 por n e somar-lhe mais 1, não é? Como nós já vimos. Na figura 7, escreve uma expressão geradora que permite determinar o número de quadrados unitários necessários para construir a figura de ordem n. Portanto, nós já utilizamos esta expressão. A nossa expressão é que n é igual a 2n mais 1, como nós já vimos, não é? Portanto, o dobro, esta primeira parcela, o dobro da ordem. Portanto, a quantidade de quadrados de uma figura de ordem n é sempre igual ao dobro da ordem mais uma unidade. Não é? E de onde é que vem esta expressão? Vem exatamente como eu expliquei antes da dedução da geral. Que n é igual a 3n menos n menos 1, não foi? O triplo da ordem menos a ordem anterior. Portanto, e depois simplificamos para esta expressão. Claro que nós podemos utilizar qualquer uma delas, não é? Esta é mais simplificada e que torna os cálculos mais simples, mas de qualquer modo, qualquer uma delas serve para calcular o número de quadrados de uma figura de ordem n.
Vamos finalmente ao último grupo de perguntas, agora pergunta número 8, já que vai relacionar o perímetro destas figuras de sequência. Portanto, o Rui pretende estudar a sequência dos perímetros das figuras que construiu, considerando como unidade o lado de um quadrado unitário, portanto, um comprimentozinho deste, de um quadrado destes. Escreve os primeiros 7 termos da sequência, qual é o perímetro da figura 15, haverá alguma figura com perímetro 126, justifica a tua resposta, lê o que diz em Maria. Vamos ver uma de cada vez, e portanto vamos analisar como é que podemos arranjar a forma para calcular os perímetros de uma figura, desta sequência, como é evidente. Se nós quisermos calcular o perímetro deste primeiro L, é este comprimento azul mais este comprimento azul, não é? Portanto, este L, que está aqui, o L, mais este L vermelho, que é este comprimento mais esta barra horizontal mais aquela vertical. Portanto, a soma destes comprimentos todos dá o perímetro desta. E para qualquer uma de outras é a mesma coisa, não é? Só que são maiores. Portanto, este L mais este L vermelho, o L azul mais o L vermelho, né? Mais as duas comprimentos dos extremos, deste lado e daquele. Ora, nós sabemos que os lados são exatamente iguais. Este L, que está aqui, é igual a este L vertical. Este L vertical, este L azul é igual a este comprimento azul e este comprimento azul. São os dois comprimentos iguais. Assim como o vermelho também é. Tem um quadrado. 2 quadrados, 2 quadrados. Aqui tem 3 quadrados, 3 quadrados. Aqui tem 4 quadrados, 4 quadrados. Aqui tem 3 quadrados, 3 quadrados. Então podemos substituir este L por duas vezes este comprimento, 2 vezes aquele comprimento e duas vezes este comprimento aqui, não é? Portanto, se analisarmos agora em pormenor para cada caso, para cada figura, verificamos para a figura de ordem 1, nós vamos ter aqui 2 unidades de comprimento, mais 2 unidades de comprimento, aqui 3 unidades de comprimento, mais 3 unidades de comprimento, 4 unidades de comprimento, mais 4 unidades de comprimento. Então, qual é a forma que nós temos aqui neste tipo? Nós temos uma forma que é o dobro de quê? De quê? O dobro de quê? De n mais 1. No caso da ordem ser 1, é 2. Cá está. No caso da ordem ser 1, é 2, aqui. No caso da ordem ser 2, é 3. No caso da ordem ser 3, é 4. Então, no fundo, como é que nós arranjamos aqui uma forma para obter estes valores? Será 2 vezes n mais 1. Não é? Este n mais 1 será 2 para a primeira ordem, 3 para a segunda, 4 para a terceira. Correto? Para a vermelha, L está associado exatamente ao n. Quando o n é igual a 1, nós temos aqui um comprimento 1. Quando o n é igual a 2, nós temos um comprimento 2. Quando o n é igual a 3, nós temos um comprimento 3. Então podemos dizer que isto é do formato 2n, certo? E para os extremos? Temos são sempre constantes. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Então é uma constante. Então o perímetro, como é que pode ser escrito? Pode ser escrito como 2n mais 1, 2n mais 1, cá está 2n mais 1, mais 2n, mais 2n, mais 2. Esta é a expressão do perímetro, não é assim? Portanto, o perímetro de uma figura qualquer, que não é constante, depende da ordem, é igual a 2 vezes n mais 1, cá está, 2 vezes 1, 2, n mais 1, porquê? Porque tens ordem 1, tens 2, mais 2 vezes n, cá está 2 vezes n, n é igual a 1, cá está 1, 2 vezes n, e mais 2 comprimentos, 1 comprimento, 2 comprimentos. Portanto, esta é a forma geral. Penso que ficou claro. Então, agora podemos desenvolver esta fórmula. A probabilidade distributiva será 2 vezes n mais 2 vezes 1. Mais, vamos aqui, 2n mais 2. Probabilidade distributiva. Agora vamos juntar este 2n com este 2n. Quanto é que dá? 2n mais 2n dá 4n, não é? 2 repousados mais 2 repousados dá 4. 2n mais 2n dá 4. 2 mais 2 dá 4. Então o perímetro é igual a quanto? 4n mais 4. Vamos pôr em evidência. Propriedade associativa. Qual é? 4 em evidência, é o fator comum. Fica n e na outra fica 1. 4 vezes n dá 4n e 4 vezes 1 dá 4. Portanto, isto é a forma simplificada para o perímetro. Correto? Portanto, do mesmo modo, qualquer uma das expressões podem ser utilizadas para representar a regra de sequência, embora a última seja a mais simplificada. Qualquer uma destas
serve para calcular o perímetro de uma figura de ordem n. A mais simplificada é esta. Portanto, para isso vamos utilizar a fórmula de regra para cálculo do perímetro das figuras da sequência. Já tínhamos chegado à conclusão que o perímetro de ordem n, que é esta, é igual a 4 vezes n mais 1. Para a figura de ordem 1, o que é que nós fazemos? O perímetro da figura 1 é igual a quê? 4, substituímos o n por 1. 1 mais 1 dá 2. 4 vezes 2 dá 8 unidades de comprimento, que é os tais lados do quadrado unitário. Para a figura 2, substituímos o n por 2. Cá está, 4. 2 mais 1 dá 3, dá 4 vezes 3 dá 12. Fazemos as contas todas até chegar ao 7. Cá está, 7. 4, substituímos o n por 7. 7 mais 1 dá 8. 4 vezes 8, 32. 32 unidades de comprimento. Não é? O perímetro é medido em unidade de medida, é de comprimento, não é área. Comprimento. Neste caso, o lado do quadrado unitário. Vamos então testar a fórmula que nós calculamos para as figuras 1, 2 e 3, né? A forma do perímetro, e que vamos calcular o perímetro da figura 1. Como é que nós chegamos à fórmula? Chegamos 2 mais 2, cá está em azul, 1 mais 1 e 1 mais 1. Não é? Isto quantas unidades de comprimento dão? 2 mais 2 dá 4, 6 e mais 2, 8. Para a figura 2, 3 mais 3, 2 mais 2, a vermelho, e a verde, 1 mais 1. Então, 3 mais 3 dá 6, aqui dá mais 4 dá 10, mais 2 dá 12. Para a figura 3, temos 4 mais 4, 3 mais 3, 2, 1 mais 1, que dá 2. Portanto, 4 e 4, 8, e 6, 14, e 2, 16. Isto é 8 unidades de comprimento, isto tudo em unidades de comprimento, certo? Nesta segunda questão, manda-nos calcular o perímetro da figura de ordem 15. Portanto, isto é fácil, não é? É substituir, se temos a forma geral, que é esta, o perímetro de ordem n é igual a 4 vezes n mais 1, e o n é igual a 15, é só substituir o n por 15. Como é que fica? Fica 4 vezes, abrir parênteses, 15 mais 1, 15 mais 1 quanto é que dá? Dá 16. 16 vezes 4, quanto é que dá? 64 unidades de comprimento. Portanto, isto é um L deste tipo, não é? Vai ter 15 quadrados, mais o do vértice, mais 15 quadrados na horizontal. Portanto, 15 na vertical, mais o vértice, e depois mais 15 na horizontal. Vamos calcular o perímetro disto para confirmar. Como é que é o perímetro deste quadrado, deste L? Serão 15, não é? 15 mais 1, 16, cá está em azul, 16. Este azul é os 15 mais 1, 16, outra vez. Depois o vermelho já é só 15 aqui, 15 e 15. E o verde aqui, uma mais uma. Portanto, 16 mais 16, cá está, 16 mais 16, 15 mais 15, 15 mais 15, que é o L mais pequeno, depois 1 mais 1, 1 mais 1. Isto dá 32 mais 30 mais 2 dá 64. Não foi o que nós calculamos ali em cima? Portanto, aqui é pela forma geral, aqui foi pela própria figura. Não é? Confirmamos e testamos a regra geral. Relativamente à pergunta 8.3, o problema pergunta-nos se é possível existir uma figura da sequência que tenha um perímetro igual a 126 unidades de comprimento. Se o perímetro for igual a 126, nós sabemos que a forma de perímetro geral é 4 a multiplicar com n mais 1. Substituímos o Pn por 126. Fica esta igualdade. 126 é igual a 4n mais 1. Ora, nós vamos ter que resolver em ordem n. Para quê? Para nós determinarmos a ordem da figura. Nós temos o perímetro e queremos saber qual é a ordem da figura. Então, 126 é igual a 4 vezes n mais 4. Isto é propriedade distributiva. Vamos passar o 4 para este primeiro membro. Portanto, fica 4n. O 4 está a somar, passa para o outro membro, para o primeiro membro, a subtrair. Operação inversa. 126 menos 4, ou seja, 4n. Agora trocamos os dois, o primeiro membro com o segundo e o segundo pelo primeiro, não altera a igualdade. Isto é como seja a balança, tem a ver com as regras da balança, que vocês deram no quinto ano. Portanto, 4n é igual, 4n, que é que está aqui, é igual a 126 menos 4, que é igual a 122. Então n, o 4 está a multiplicar, passa para o outro membro a dividir, fica n é igual a 122 a dividir por 4. 122 dividido por 4 dá 30,5. Portanto, não é um número inteiro, a ordem. Portanto, não é possível existir uma figura desta sequência com um perímetro de 126. Certo?
Vamos ver o segundo método. O segundo método é a mesma coisa, nós resolvemos em ordem n, e o que eu quero chamar aqui a atenção é o seguinte, é que o número de ordem, segundo esta regra, é sempre igual ao perímetro menos 4 a dividir por 4. Portanto, esta é a forma resolvida em ordem n. O que é que significa? Significa que o número que nos dá em cima tem que ser divisível, tem que ter como divisor o número 4. Que número é que nos dá em cima? É 126 menos 4. 126 menos 4 quanto é que dá? Dá 122, certo? 122 é divisível por 4. Nós sabemos que pela segunda regra de divisibilidade por 4, um número é divisível por 4 quando os dois algarismos da direita são divisíveis por 4. Quais são os dois algarismos da direita? É o 22. 22 divide 4? Claro que não. 22 não divide 4. Não é divisível por 4. Certo? Portanto, no fundo é uma maneira de ver isto de um ângulo diferente, mas que chega à mesma conclusão. De qualquer modo, esta é resolver a igualdade e chegamos à conclusão que n não é um número inteiro. Portanto, o n tem que ser um número inteiro. A ordem é sempre inteira. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ordem 30 e meia. Há a ordem 30, antes há a ordem 29 e a seguir há 30 há a ordem 31. Não há 30 e meio. Relativamente à questão 8.4, no fundo são duas afirmações que faz. O Rui diz assim: o perímetro de qualquer figura é igual ao quádruplo da soma da ordem da figura com 1. Isto é a forma do perímetro que nós tínhamos chegado à conclusão. Pn é igual a 4 multiplica n mais 1. Cá está. Quádruplo de quê? Da soma de n mais 1. Atenção que isto no fundo é traduzir esta linguagem natural para a linguagem matemática, não é? E a Maria diz assim: o perímetro é igual à soma de 4, o perímetro é igual à soma de 4 com a soma de 4 com quê? Com o quádruplo da ordem da figura, ou seja, 4n. Ora, nós já vimos que se desenvolvermos esta expressão pela propriedade distributiva, vamos obter aquela. Aqui, não está aqui demonstrado. Não é assim? Pn é igual a 4n mais 1. Então, pela propriedade distributiva, nós temos 4 vezes n, que é 4n, mais 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, o desenvolvimento da primeira dá a segunda. Então, a pergunta que nos fazem, qual deles é que tem razão? Tem os dois, estão a falar os dois da mesma coisa. O Rui está a dizer que o perímetro de ordem n é igual a 4, que multiplica n mais 1. E a Marta está a dizer que o perímetro de ordem n é igual a 4 mais 4n. É exatamente a mesma coisa. Ambos têm razão, porque estão a falar da mesma coisa.